Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao projeto Meta Morar Fora. Aqui nós discutimos como você pode conseguir uma oportunidade de trabalho, de estágio ou de estudos no exterior. Eu me chamo Isadora e o tema da nossa live de hoje é de perguntas e respostas. Eu quero responder algumas das perguntas que eu mais recebo na minha caixinha. Tem perguntas aqui de variados tópicos, mas tudo relacionado a morar fora. E hoje a gente vai falar sobre tudo sobre morar fora, As perguntas que eu mais recebo, quais são as perguntas mais frequentes que eu recebo na caixinha toda semana. Bom, vamos lá. A primeira coisa, uma pergunta principal que me fazem é a questão do visto, Que inclusive já foi essa semana passada agora, já teve algumas pessoas que perguntaram. Gente, o visto, Vamos falar um pouco sobre o visto, Eu sempre falo isso aqui, Primeiro, a primeira parte do processo é o seguinte: você conseguir a vaga para depois você conseguir dar entrada no visto. Primeiro, você tem que conseguir a vaga, você tem que estar com os documentos, Tem que estar com o papel lá para você conseguir dar entrada no visto, E quais são esses documentos? Os documentos vão envolver o contrato de trabalho, você vai precisar, então, ter o aceite de uma empresa para você conseguir tá tirando seu visto, E além disso, tem também comprovante de residência, tem também alguns outros comprovantes, Que você vai precisar enviar para poder tirar o seu visto, tá? Então, assim, para aniquilar realmente, novamente, Porque eu sempre falo isso aqui, mas agora aniquilando realmente essa dúvida, o visto você sempre vai tirar depois de conseguir a proposta de trabalho, tá? Primeiro vem a proposta e depois vem o visto. Sempre isso. Uma outra dúvida que eu sempre recebo, uma outra pergunta muito frequente é: por onde começar? Eu não faço ideia, Isadora, de por onde começar, o que eu devo fazer, por onde começar o processo, de busca de vagas, por onde começar todo o processo para ir para o exterior, Tem gente que realmente está perdido, não sabe por onde começar, E por onde você vai começar? Por onde você deve começar? Você deve começar se perguntando, se fazendo perguntas essenciais. Eu costumo falar que tem 5 perguntas essenciais que você precisa fazer, Que é o porquê você quer vir morar fora, Que é o que você quer vir fazer aqui fora, Exatamente o que. Você tem que ter definido na sua mente o que você quer vir fazer, O que você tá almejando agora nessa fase da sua vida, o que se encaixa pra você agora, o que não se encaixa, Então, assim, quando você quer vir, qual é a sua urgência para poder vir? Então, são perguntas, assim, essenciais para você saber, exatamente o que você vai fazer, Como você vai fazer para vir, e aí depois você vai definindo como você vai fazer para vir e qual país você vai vir, Para onde você vai vir. Então, assim, são perguntas essenciais. Eu acho importante que você, se você tá aí se sentindo perdido, se você tá aí com essa pergunta na mente, eu acho importante que você se faça esses questionamentos, que você se questione sobre esses 5 tópicos, tá? Porque só assim você vai encontrar essa resposta que você está busca, de por onde começar, Você precisa saber quais são as respostas para essas 5 perguntas, para você começar a identificar, e traçar planos. Depois disso, depois que você tem todas essas 5 respostas, você vai traçar planos. Traça o plano A, o plano B e o plano C. Se o plano A não der certo, você tem o plano B. Se o plano B não der certo, você tem o plano C. Mas é importante que você tenha estratégias, que você tenha planos e metas traçados. Porque caso um não funcione, você tem o outro. Então, isso é de extrema importância, tá? Uma outra coisa, muitas pessoas têm essa dúvida, muitas pessoas. Eu recebo isso quase que toda semana na caixinha, quando eu abro caixinha, que é essa questão de vagas para brasileiros, Como que é possível eu conseguir uma vaga na Europa se eu não tô na Europa? Eu recebo sempre essa dúvida, sempre. E, gente, você não precisa estar na Europa para conseguir uma vaga na Europa. Você vai conseguir uma vaga estando no Brasil. É possível que você consiga a sua vaga estando no Brasil. Então, do Brasil, você vai fazer todo o processo. Do Brasil, você vai fazer a sua aplicação. Estando lá, você vai se aplicar, você vai enviar os seus documentos, você vai começar o processo de aplicação. E, conseguindo a vaga, aí você vai vir para trabalhar. Mas todo o processo, ele é feito do Brasil. Você não precisa vir para a Europa para aplicar aqui, para viver aqui, para fazer a aplicação. Não, você não precisa fazer isso. Você pode
você pode, e é isso que eu ensino nesse perfil, né? Conseguir a sua vaga de trabalho estando no Brasil. Né? Essa é a questão. Muitas pessoas têm essa dúvida, muitas pessoas me perguntam frequentemente aqui sobre isso, né? Essa questão de conseguir vaga estando no Brasil. E sim, é possível, né? E é exatamente sobre isso que eu falo nesse perfil, conseguir uma vaga estando no Brasil, né? É esse o ponto da questão aqui. Uma outra coisa que eu sempre recebo, uma pergunta que eu sempre recebo é: onde e como achar as vagas? Eu não acho vagas para minha área. Como que eu faço para achar vaga? Não tô achando vagas para minha área. Ou eu não acho vagas que peça só o inglês, né? Às vezes eu acho muita vaga que peça alemão, que peça a língua local. Como achar? Eu não tô conseguindo achar. Se você não tá achando vagas para sua área ou vagas que peçam inglês, você não tá sabendo procurar. O problema é que você não tá sabendo pesquisar por vagas. Por quê? Porque tem muitas vagas na plataforma, em todas as plataformas de vagas de trabalho, e você não, obviamente, provavelmente não está sabendo procurar por elas. Tá? Então, essa é a questão chave dessa busca de vagas, né? A busca de vagas é um processo que faz parte do processo de aplicação. Você vai precisar passar pela busca de vagas para conseguir uma vaga aqui. Então, você vai precisar entender como funciona a busca de vagas. Você vai precisar entender do software de busca de vagas. Você vai precisar entender um pouco sobre essa parte para você conseguir achar uma boa vaga aqui na sua área, tá? Isso eu ensino detalhadamente lá na minha mentoria, tá? Lá dentro do meu curso, na minha mentoria, no meu treinamento, eu pego na sua mão e eu te ensino a fazer toda essa parte da busca de vagas. Por quê? Porque é uma parte essencial que sem ela você não consegue vir. Você vai precisar passar por ela, né? E aí você precisa tem várias técnicas, tem vários métodos, né? Pequenas técnicas que a gente aplica para você conseguir achar a vaga que você quer na sua área, usando técnicas para isso, né? E uma das coisas que a gente aplica muito são palavras-chave, né? Então, palavras-chave você vai ter que salvar essa coisa na sua mente. São palavras que você vai precisar utilizar muito na busca de vagas, né? Se você souber conhecer as palavras-chave da sua área de formação, você dá um passo à frente, porque você vai precisar utilizar essas palavras-chave, tá? Então, essa é uma questão muito importante também. Uma outra coisa, gente, vagas de estágio também. Tem muitas pessoas que me perguntam sobre vagas de estágio. Como eu acho vagas de estágio? Onde elas estão? Eu não encontro vagas de estágio. A questão é que você também não está procurando errado. Porque as vagas de estágio, você tem que saber a nomenclatura, né? Você tem que saber como escrever a busca por uma vaga de estágio. Se você identificar como é escrita e como você consegue encontrar as vagas de estágio, aí você vai começar achar várias vagas de estágio, um amontoado de vagas. Porque quando você acha uma, é aquela questão, né, que eu sempre repito, o LinkedIn tem um algoritmo por trás, e quando você começa a achar uma vaga, ou você bota uma coisa que você quer e você acha essa coisa, ele começa a te jogar várias alertas para isso toda semana. Então você vai receber mais com relação a isso. Então você precisa começar, você precisa achar a primeira para você continuar recebendo os anúncios, né, os alertas do LinkedIn, que aí ele vai te mandar em tonelada toda semana vagas que podem ser do seu interesse. Quais são as melhores oportunidades para mim? Quais são os melhores lugares para achar vagas no exterior? Essa pergunta é muito boa e eu tenho que falar sobre ela. Gente, não tem como eu saber quais são os melhores lugares ou quais são as melhores vagas para você, sem te conhecer, sem saber com detalhes o seu perfil, sem saber mais sobre o que você trabalha, sem saber mais sobre o que você faz. Não tem como, ninguém vai fazer isso. Ninguém vai identificar ou vai te responder essa pergunta com clareza, não com a clareza que ela precisa ser respondida, né? Então, assim, não tem como eu dizer que você vai achar vagas nesse país sem saber a sua área, sem saber o que você quer, sem saber se você está sozinho, se você vai com família, sem saber os seus objetivos futuros, sem saber qual que é o seu plano. Eu preciso entender um pouco do seu projeto, do seu plano, da sua meta, pra gente poder falar sobre isso.
né? Não é assim, tem tantos países, vamos olhar aqui os países que existem e vamos pegar aqui um ou o que mais está dando vagas. Não é isso, né? Mas com relação a isso, tem uma plataforma que se chama Cedefop, né? Se você entrar no Cedefop, você consegue identificar nesse site, né? Tem todos os países lá, você pode fazer comparações por países e você coloca a sua área de formação e ele compara, né, a sua área de formação em diferentes países. Isso é muito bom, você consegue identificar, né, então, em qual país está com alta. Você está com alta, né, a sua área de formação está em alta e você consegue ter mais chances de conseguir uma vaga. Então, o Cedefop é uma ótima dica, eu sempre falo dele aqui para as pessoas e o pessoal sempre usa. É uma ótima dica para você começar a ter uma ideia, né? Se você tá perdido com relação a isso, se você tá perdido com essa pergunta, para você ter uma ideia, né? Ele te ajuda aí a ter uma ideia sobre as possibilidades. Obviamente, também você não vai achar uma resposta certa lá para isso, porque essa pergunta é muito ampla, a gente precisa trabalhar muitos quesitos para poder responder ela, né? E é por isso que eu tenho a minha mentoria, e é por isso que eu ajudo pessoas realmente também a responder essa pergunta, né? Vamos identificar juntos o que você precisa, o que é pra você agora, o que não é pra você agora, quais são as oportunidades. Então, isso é muito importante, né? Não tem como eu falar qual é a melhor oportunidade pra você se eu não sei quem é você. Se eu não sei quem é você, né? Eu preciso conhecer o mínimo de você pra poder te ajudar com relação a isso, pra poder te clarear com relação a essa pergunta, né? Existem inúmeras oportunidades, gente. Existem muitas oportunidades e pra gente identificar qual é a melhor pra você, eu preciso entender pelo menos um pouco do seu perfil, né? Então, isso é muito importante. Outra pergunta sobre entrevistas, né? Eu recebo muitas perguntas sobre entrevistas. Como sair bem em entrevista? Como que eu consigo encontrar, né? Olhar pra sua... Como que eu consigo fazer isso? Me sair bem em entrevistas. Primeiramente, esse é o primeiro passo, assim. Muitas pessoas perguntam, como é que eu faço? Primeira coisa, gente, entrevista é um assunto polêmico, assim, que é um assunto que eu falo até bem pouco aqui. Eu abro muito ele dentro da minha mentoria, né? Eu dou muito mais detalhes dele dentro da minha mentoria. Porque o tempo aqui é escasso, né? Obviamente eu não tenho todo o tempo aqui que eu tenho na mentoria. Então, assim, o tempo que eu dedico lá é um tempo maior. Aqui não tem como. Se eu fosse ficar falando aqui, eu ia ficar falando muito tempo sobre o assunto, não tem como, é um assunto muito extenso. Mas o que acontece? A primeira coisa que eu acho que vocês têm que fazer é olhar para a carreira de vocês, se encontrar, né? Encontrar o que você aprendeu durante as coisas que você já fez na sua carreira, quais foram as habilidades que você desenvolveu. Então, essas coisas é importante você observar, né? Tudo isso vai te ajudar na hora da entrevista. Você vai utilizar essas duas questões, se você sentar, se começar a escrever, realmente responder essas duas perguntas, você vai ter uma base, você vai ter uma base muito boa para você conseguir responder perguntas, para você conseguir sair bem na hora de uma entrevista. Então, você precisa identificar quais foram os pontos principais da sua carreira que te ajudaram, né? Que te ajudaram a evoluir. Quais as habilidades você desenvolveu na sua carreira. Então, tudo isso você precisa identificar com clareza para você poder se sair bem numa entrevista, tá? Essas são as duas perguntas chaves, assim, que eu sempre recomendo que você tenha na ponta da língua, que você responda para você conseguir se sair bem em uma entrevista, tá? Por que não me chamam para entrevista? Também é uma outra coisa, né? Onde que você está errando? É aí que eu falo, é aí que eu jogo a pergunta de volta. Se não estão te chamando para entrevista, a questão é onde você está errando. Por quê? Primeira coisa, a primeira entrevista é aquela que a gente precisa atingir. Para atingir a primeira entrevista, os seus documentos de aplicação eles têm que estar muito bons. 100% completos, né? Tem que estar muito bom para você conseguir ser chamado para as entrevistas. Quando a gente passa dessa fase e você consegue a sua primeira entrevista, e depois vem a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e por aí vai, então a gente consegue já identificar que os documentos de aplicação já estão validados. O que significa isso? Eles estão bons, né? Já estão num nível ali que você está sendo chamado para entrevistas. Então a primeira coisa, o primeiro erro que acontece muito quando você não está sendo chamado para entrevistas é a questão dos documentos de aplicação não estarem completos. Então você precisa trabalhar um pouco mais nesses documentos aí
para deixar eles bem complexos para você começar a ser chamado para as entrevistas, né? Então, esse é o primeiro passo, né? Como que funciona a entrevista também é uma outra coisa. A entrevista, por que você não está sendo chamado para as entrevistas? A entrevista, gente, você tem que entender que ele é um processo, um script. Então, ela tem um passo a passo, é uma receita de bolo. A entrevista aqui na Europa é uma receita de bolo. E a gente tem que saber todo esse script. E na minha mentoria, dentro do meu treinamento, eu ensino todos os mentorados o passo a passo desse script. Porque lá é crucial, né? A gente tem mais tempo, como eu disse, e é crucial que eles tenham isso para fazer as entrevistas. E assim, é um script. Você vai precisar entender do script. É uma receita de bolo, né? Então, assim, só seguir a receita de bolo. Lá dentro da minha mentoria eu dou o script e os meus mentorados, eles praticam e eles vão seguindo e eles já sabem o que eles vão esperar dentro da entrevista. Vai ter a fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5, fase 6, 7, até a fase 10. Então, assim, são fases que eles vão dando check, né? E, assim, não são fases que eles vão dando check e a pessoa, e eles vão falando, tá, acabou essa fase, vamos pra próxima. Não é assim, falando, né? Mas eles percebem que aquela fase chegou, eles percebem que eles estão naquela fase e eles percebem quando eles saem daquela fase. Então, isso é o script, tá? Faz parte de todo o script e a gente trabalha muito isso dentro da mentoria, dentro do meu treinamento, tá? Então, é muito importante que você tenha essa consciência, né, do script, porque sem ele eu acho muito complicado. Eu acho complicado você chegar lá totalmente espontâneo, sem conhecer, sem saber nem um pouquinho de como é uma entrevista, de como você deve se fazer, se portar, quais são as fases da entrevista, qual fase você tá. É muito difícil, assim, você acertar se você não tem esse passo a passo, essa receita de bolo, né? Esse script completo. Uma outra pergunta que eu recebo sempre também é vagas de trabalho com relação a vagas de trabalho, requisitos de vagas de trabalho. Tem gente que me fala sempre que tá recebendo, que vê muita vaga para pleno, para sênior, mas não vê vaga para júnior. Ou tem pessoas que sempre reclamam na caixinha também, que pedem um idioma muito avançado, ultra mega avançado, ou pede alguma coisa, sei lá, pede um ultra mega experiência de um software, alguma coisa assim. Então, assim, é complicado essa questão de vagas, tá? O que eu sempre recomendo com relação a isso, gente, de primeira, olha a vaga, vê os requisitos da vaga, as atividades que eles estão pedindo pra você fazer na vaga. Se você cumprir ali de 50% a 70% dos requisitos da vaga, ignora. Ignora se tá pedindo vaga, se a vaga tá sendo para sênior ou para pleno. Ignora se tá pedindo um inglês mega avançado. Ignora tudo isso. Ignora se tá pedindo habilidades mega avançadas. Ignora. O que é importante de você notar é se você está cumprindo pelo menos ali de 50% a 70% dentro dos requisitos da vaga, dentro das atividades que você vai ter que desempenhar. Se você estiver dentro, ignora isso de primeira instância. Por quê? Porque eu já vi muita gente conseguir uma vaga que tava falando que era para sênior e a pessoa era júnior. A pessoa era iniciante, entry level, e ela conseguiu uma vaga para sênior. Então, assim, ignora isso de primeira instância e tenta mesmo assim, porque você tem muita chance de conseguir, mesmo você não tendo todos os requisitos 100% como eles estão pedindo. Até porque é muito raro uma pessoa ter todos os requisitos da vaga, tá? Isso é muito raro. Né? Não existe perfeição. É uma coisa bem rara você achar uma pessoa, um candidato com todos os requisitos da vaga. Né? Isso eu acho realmente muito raro. Então, assim, você vai ignorar de primeira instância, aplicar e quem sabe não vai conseguir a vaga, tá? Muito importante. Você tem que fazer isso. Porque às vezes eu penso também, gente, às vezes a gente tem que dar um pouco as caras, né? Dar as caras um pouco a tapa, realmente falando. Literalmente. Deixar a cara um pouco a tapa. Por quê? Porque tem que ter coragem de fazer isso. Porque se você não tiver coragem, outra pessoa vai ter por você, né? Tem que pensar sobre isso. E muitas vezes você teria chance de conseguir a vaga e às vezes você só por pensar, não vou conseguir, você mesmo tá se sabotando, né? Então, assim, não se sabote. Espere a empresa te falar que você não vai passar no processo. Espere a empresa te dar um não. Não se dê um não se a empresa ainda não te deu um não. Então, assim, espere a empresa falar se você é apta, se você vai passar ou não no processo. Aplica, ignora isso e aplica, porque você tem chance de conseguir. Uma outra coisa, gente, uma outra questão, uma outra dúvida, né, que eu já recebi muito,
é sobre experiência versus formação, né? As pessoas perguntam como é que fica essa questão da experiência e da formação? Qual que conta mais no exterior, né? E eu vou falar uma coisa pra vocês, é páreo a páreo ali, só que ainda assim a experiência ganha, eu acho. Por quê? Porque a formação é importante? É importante. É importante que você prove aquilo, né? Que você prove que você se formou em algo, que você prove nos papéis ali, que você tem aquela formação, que você tem aquela base. Só que a experiência, na situação atual que a Europa está, ela ganha. Porque a Europa está passando toda, né, assim, uma fase que eles estão precisando de profissionais. Eles estão precisando urgentemente de pessoas capacitadas para virem trabalhar aqui. Pela toda a questão, né, da população, a faixa etária, que a gente tem pessoas muito mais velhas, enquanto as pessoas novas não estão indo para o mercado de trabalho. Tá sendo difícil ter pessoas mais novas no mercado de trabalho. Então, toda essa questão, né? Então, por isso, a experiência, ela tem um peso muito grande com relação a isso. Então, e uma coisa que eu gosto de falar também sempre, assim, é que você não é a sua formação. Você não pode pensar e trazer esse pensamento que a gente sempre traz do Brasil, assim, né? Acho que desde pequena a gente tem essa questão, essa fala que vem com a gente, na nossa mente, que a gente se formou nisso, a gente vai ser isso pra vida inteira. A gente só pode fazer isso, a gente só pode exercer isso. Isso não é verdade, né? Assim, você não é a sua formação. Você está a sua formação, você atua hoje em dia nesse mercado, mas você pode ser tudo o que você quiser. Você pode estudar uma coisa amanhã e mudar de área, você pode se especializar numa coisa depois de amanhã e já não querer mais e já trocar de área. A gente tem um cérebro evoluidíssimo, gente. A gente pode fazer muita coisa, a gente pode trabalhar em muitas áreas, a gente pode aprender muitos novos projetos, muitas novas coisas e softwares e disciplinas e tudo assim, sabe? Então, assim, você não se bloqueie, não se limite com relação a isso. Você não é a sua formação, você está a sua formação, né? Por isso que eu sempre falo isso. A gente tem que deixar pra trás essa questão que a gente traz do Brasil, de que a gente, né, de que a gente é aquilo, tem que ser aquilo e acabou. Se não for aquilo, não vai. E não é verdade, né? A gente vê muito isso aqui. Aqui você é aquilo que você entrega, né? Você é aquilo, a experiência que você tem, a bagagem que você tem. Então é importante você pensar sobre isso, desenvolver esse mindset antes de vir pra cá. Porque aqui tem uma mentalidade diferente com relação a isso também. Eles estão buscando, sim, pessoas com experiência, eles estão buscando, sim, pessoas que vão agregar no mercado de trabalho. E isso é muito importante pra eles aqui. Uma outra pergunta é com relação a pessoas autônomas no Brasil. Às vezes eu recebo perguntas com relação a isso. Falando, eu sou autônomo, eu tenho um trabalho tal aqui no Brasil. Eu consigo uma vaga no exterior? Eu consigo uma vaga fora, trabalhando como autônomo, nessa mesma área que eu tô agora? E isso é muito polêmico, tá? Essa questão é muito polêmica. Porque você pode ser que você consiga, pode, mas pode ser que você também não consiga. E por isso, pra você não ficar em cima do muro, né? Sem ter uma resposta, sem ter realmente uma linha, uma definição do que você vai fazer aqui, eu recomendo que você vá pro lado seguro. Vá pro lado seguro da coisa, né? Qual que é o lado seguro da coisa? É achar aqui uma vaga, ir em direção às vagas que tem mais demanda aqui na Europa atualmente, né? A gente tem aqui um mercado amplo para muitas áreas. Service desks, tem vários países, várias cidades aqui na Europa que eles estão em falta de profissionais para atendimento ao público, né? Então, atendimento ao público. Aí tem também a área para o UI, UX também, que é uma área que está explodindo aqui, né? Tem muita vaga. Tem várias vagas para TI e para dados, análise de dados, né? Também tem bastante vaga. Então, assim, eu focaria, né? Eu recomendo sempre isso, o que eu recomendo nessa situação, se você é um autônomo e quer trocar, e quer vir pra cá e quer conseguir uma vaga aqui, é você se especializar nessas áreas, em alguma dessas áreas, e focar em migrar a sua carreira, né, para alguma dessas áreas. Então, assim, migração de carreira é o que eu recomendo para pessoas que estão no momento nessa situação no Brasil e querem conseguir uma vaga aqui na Europa. Por quê? Porque é muito incerto eu te falar que você vai conseguir uma vaga como autônomo aqui no que você faz no Brasil, né? É muito incerto. Não é uma coisa certa, mas assim, você tem muito mais chances de conseguir uma vaga aqui se você fizer a transição de carreira, se você se profissionalizar
em alguma dessas áreas que eu acabei de falar aqui agora. Você vai ter muito mais chances de conseguir alguma vaga aqui. Outra coisa é a questão do LinkedIn. Uma pergunta que eu sempre recebo. Como montar o LinkedIn? Como saber se o meu LinkedIn está completo? Como saber se ele está atrativo para os recrutadores? Como que eu faço isso, né? O LinkedIn, ele tem uma métrica realmente dentro do LinkedIn, que é o SSI. Né? Então, o SSI ele vai de 0 a 100 e você pode medir ali. Os melhores SSI são ali entre uns 60 e 70, tá? Que a galera costuma chegar ao mais alto. E como é que acontece? Você tem quatro variáveis que vão modificar o SSI, se vai subir, se vai descer. Interação, postagens, contato respondendo pessoas, adicionando pessoas dentro da sua área de formação, tendo contatos, fazendo networking, né? Tendo contatos de pessoas ali que sejam da sua área de formação. Então, tudo isso vai fazer o SSI subir, tá? Então, essa é uma métrica muito boa para você saber se o seu LinkedIn está indo aí num caminho bom. Uma segunda coisa é você trabalhar no seu LinkedIn realmente, né? Estando ali presente todos os dias, postar, fazendo as postagens para que o SSI levante e também para que você tenha um LinkedIn completo, né? Um LinkedIn bom. Né? E uma coisa que eu falo também é cumprir os 15 requisitos do perfil campeão. Se o seu perfil ele ainda não é perfil campeão, você precisa fazer esses 15 requisitos do LinkedIn para fazer que o seu perfil se torne um perfil campeão. Urgentemente. Você precisa chegar no perfil campeão urgentemente. Porque se você ainda não está no perfil campeão, você está ficando para trás, tá? Porque atualmente não tem mais desculpa, né? Hoje em dia já tá aí, né? Todo mundo sabe, tem esses requisitos e você precisa cumprir todos eles para que o seu perfil atinja aí o perfil campeão. Bolsas de estudo é um tema que eu sempre recebo, né? Como conseguir bolsas de estudo? Quais são as opções que existem? Como que eu faço para conseguir? Gente, bolsas de estudos, né? Vamos lá. Tem a do DAD aqui na Alemanha e tem também Stiftungen. Stiftungen são institutos que eles também fornecem bolsas de estudo para estudantes. Eles apoiam, né, algumas causas dos estudantes e com isso eles dão bolsas de estudos também para pessoas que querem vir para cá estudar. Tá? Eu sei dessas bolsas mais para a área da Alemanha, mas tem também, obviamente, outras bolsas para outras regiões, para outros países, que vão mudar, né, a nomenclatura, mas você tem que buscar aí por bolsas que sejam para internship, né, que a gente fala aí na parte do inglês. Então, é sempre buscar voltado para isso. Uma outra pergunta que eu sempre recebo é com relação à validação de diploma. Gente, validar o diploma aqui na Europa é só em caso extremo. É só se você realmente precisar validar o diploma. Como que eu sei quando eu tenho que validar o diploma? Se você é da área da saúde e você quer atuar na área clínica, se você é engenheiro e quer assinar projetos, se você trabalha, por exemplo, com direito e também quer, né, atuar na área realmente, né? Se você quer participar ativamente da área. Então, assim, tem essas questões que podem variar. Tem algumas exceções, obviamente, pode acontecer de ter algumas exceções com relação a isso. Mas, basicamente, se você quer atuar com relação a isso, no que eu acabei de falar, você vai precisar, né, validar o seu diploma. Se você vir pra cá pra conseguir um trabalho que não faz parte da área clínica, que você não quer atuar em projetos, então você não precisa validar o seu diploma. Então não é todo mundo que vai precisar validar o diploma. Então é essencial você identificar isso primeiro para você não entrar no processo, pagar altos rios aí de dinheiro em documentos, né? E depois no final você nem precisar daquilo, né? Depois no final você vai saber que você nem precisou daquilo de verdade. Então não vale a pena. Então assim, você tem que ficar atento com relação a isso. E um último tópico aqui para fechar, uma última pergunta que eu sempre recebo também, são empresas que dão suporte para visto. Quais são as empresas que dão visto, ou que são sponsor, que fazem sponsorship pro visto, né? Que dão sponsor pro visto. Gente, isso também é muito polêmico. Por quê? Porque a maioria das empresas dão sponsor pro visto. A maioria das empresas dão suporte para visto. Só que elas não botam lá claramente lá nas vagas do LinkedIn, sou uma empresa que dou suporte para visto. Não, elas não colocam isso claramente nas vagas. Mas a maioria das empresas, elas dão suporte para visto. A maioria delas. Então, assim, não fique caçando só empresas que tenham isso escrito nas vagas. Porque a maioria das empresas vão dar o suporte para visto. A maioria delas, tá? Então, isso já é
uma questão também que eu quero matar aqui, né? Foque em conseguir a sua vaga com uma empresa. O foco tem que ser nisso, tá? E aí vai dar bom. Gente, essas são as perguntas que eu separei pra live de hoje. E eu vejo vocês, então, na nossa próxima live. Tchau, tchau.